para o reino de Deus, para nós como igreja, para essa congregação, para essa comunidade, quando de fato a gente celebra a Deus por mais um aniversário da nossa congregação aqui neste lugar. E essa congregação, ela é uma congregação forte, porque durante todos esses anos, várias décadas, ela esteve aqui nesse lugar anunciando o reino, ela propagou o reino, e muitas igrejas hoje nas capitais, muitas igrejas hoje distantes daqui foram abençoadas por esse lugar. Então, quando o pastor Pacífico, há várias décadas atrás, alguns dizem 60 anos, ele abre aqui a congregação, ele lança a semente do evangelho aqui nesse lugar, ele começa a irradiar esse evangelho não somente aqui, mas em toda a região, em todos os lugares, em todas as cidades, porque o povo desse lugar, ele vai de lugar em lugar, anunciando e vivendo o reino de Deus. E hoje a gente está aqui reunidos, pensando nas coisas que são do alto, buscando as coisas que são do alto, buscando a vontade de Deus, buscando o que de fato faz sentido para Deus. E essa é a missão da igreja, não buscar as coisas daqui. Porque nós mensuramos uma igreja de que maneira, de que forma, como nós falamos que alguém é abençoado ou não. E muitas vezes nós esquecemos que a maior bênção é, de fato, buscar as coisas que são do alto. Buscar as coisas que são, como disse Paulo, as coisas eternas. As coisas que são invisíveis, porque as visíveis são passageiras. E o autor do livro de Hebreus, ele faz um comentário, uma exortação, quer dizer, um incentivo, nos chamando a essa realidade para buscar de fato as coisas que são de Deus. E lá no capítulo 12 ele diz o seguinte: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Quando eu li isso, eu pensei, sobre o que o autor está falando? Por que o autor, então, escreve nesta carta exatamente esse parágrafo dizendo que a nossa luta contra o pecado ainda não foi ainda ao extremo de sangrar? E o que eu vejo hoje é que tem muita gente policiando o corpo. Cria-se, então, dos mais diversos regimes. A ciência tem evoluído, a medicina tem evoluído, muda-se muita coisa, porque nós queremos preservar o nosso corpo, nós buscamos o nosso corpo sadio e saudável. E está certo com isso? Nós buscamos, então, ter uma aparência agradável. Está certo também, não está errado nada disso. Mas nós não conseguimos nos render inteiramente a Deus. Parece que nós fazemos o maior esforço para entrar numa calça, para entrar numa camisa nova, do que para entrar nos céus. Parece que muitas vezes a nossa vida diz respeito muito mais àquilo que reflete no espelho do que aquilo que Deus sabe ao nosso respeito. Então nós não nos rendemos inteiramente a Deus, ao seu Espírito. Nós não nos rendemos inteiramente à vontade de Deus às nossas vidas. E assim, dessa maneira, nós vivemos essa dualidade. Amamos a Deus, mas nós não nos entregamos totalmente a Ele. Queremos servir a Deus, mas nós não temos total disciplina ao ponto de dizer que eu e minha casa serviremos a Deus. Queremos servi-lo de maneira que possamos agradar a nossa carne. E é na própria carne humana que é travada, na própria mente humana que é travada a grande batalha. Aí Paulo diz, de maneira muito interessante, no capítulo 7, versículo 18 de Romanos, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas faço o mal que eu não quero, esse sim eu faço. É uma guerra da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, é uma guerra que muitas vezes nós estamos travando e nos esquecemos de pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus. É uma guerra, é um momento que nós precisamos viver, mas que muitas vezes esse momento nos leva à queda, nos leva a cair, porque nós não estamos buscando aquilo que é de fato do alto, aquilo que de fato faz sentido. É a guerra da nossa própria vontade contra a vontade de Deus. Aí Jesus Cristo diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E tem muita gente querendo seguir a Jesus sem negar a si mesmo. Tem muita gente querendo seguir a Jesus sem tomar a sua cruz. Tem muita gente que quer seguir a Jesus, mas não tem disposição suficiente para dizer: não, eu quero deixar de lado tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus.
Eu quero deixar de lado aquilo que não agrada a Deus. E eu fiz essa pergunta a Deus. Deus, o que agrada o teu coração? Deus, o que de fato alegra o teu coração? Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Deus, o que o Senhor quer em toda essa circunstância, em toda essa situação? E muitas vezes nós não nos perguntamos isso, porque a nossa vontade tem superado a vontade de Deus. A nossa carne tem suprimido o Espírito Santo. E apesar de todo esforço, ou pouco esforço que fazemos, ainda assim Deus é misericordioso conosco. Ainda assim Deus nos chama e diz, olha, vem cá. Olha, vem cá, eu quero fazer um concerto com você, eu quero fazer uma aliança com você, eu quero de fato viver intensamente com você. Vem cá. Precisamos rever isso. Mas infelizmente o pecado jaz à porta, é o que ele diz a Caim, diz a todos nós. O pecado está à nossa porta e bate todos os dias dizendo, olha, estou aqui. E a Bíblia diz que nós somos tendenciosos ao mal. Jesus Cristo disse que o mal surge do nosso coração. Paulo diz que o mal de fato impera muitas vezes na nossa vontade. E tudo isso por falta de comunhão e intimidade com Deus. Comunhão é ter algo em comum. Comunhão é viver de maneira que eu possa ser conhecido por Deus e Deus possa me conhecer. Falta vigilância espiritual, é o que diz lá em Mateus 26:41. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Orai. E muitas vezes nos falta essa vigilância, nos falta oração, nos falta essa dedicação. Nos falta de fato fazer da nossa vida um momento eterno de adoração a Deus. Nos falta fazer das nossas vidas um eterno momento de submissão à vontade de Deus. Mas para fazer a vontade de Deus, nós precisamos meditar e conhecer a sua palavra. E hoje eu vejo muita gente que não conhece a palavra de Deus. Um dos princípios da Igreja Batista é justamente esse. A Bíblia como nossa única regra de fé e prática. A Bíblia como regra de fé e prática que nos leva a ter um compromisso diário com Jesus, de maneira que a minha vida, de maneira que o meu ser, de maneira que tudo aquilo que eu venho a fazer está pautado na palavra de Deus. É o conhecimento. E isso não é responsabilidade da igreja, não é responsabilidade do pastor, do diácono, do líder, do evangelista. Não. Hoje pela manhã eu dando aula e estava tratando justamente desse tema, sobre a necessidade de assumirmos um compromisso real com Cristo e ensinarmos isso à igreja. A verdade é que Batista não dá procuração da sua vida espiritual para ninguém. Nós entendemos que nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Nós entendemos, e a Bíblia assim nos ensina, que somos nós os responsáveis. Por isso nos falta muitas vezes meditação na palavra, nos falta comunhão com Deus, nos falta estar submisso a essa vontade. Aí a gente diz, não, mas a igreja não tem oração. Aí a gente diz, mas a igreja não prega a palavra. O que a gente tem que lembrar é que a nossa responsabilidade única é com Deus. Nós não terceirizamos a nossa responsabilidade, a nossa vida com Deus. Falta então intercessão, falta conhecimento, falta dedicação, para que possamos buscar as coisas que são do alto, para que possamos viver de acordo com a palavra de Deus. Falta priorizar aquilo que é prioritário. Falta dar valor àquilo que de fato tem valor. E como eu disse, as coisas que têm valor, valor eterno, essas estão no alto. Tudo isso vai passar, é o que a Bíblia diz. E aí nós pecamos. Pecamos porque não estamos vigilantes. Pecamos porque não temos comunhão com Deus. Pecamos porque nos esquecemos da palavra de Deus. E quando pecamos, nós perdemos a alegria da salvação. O crente não perde a salvação, mas perde a alegria da salvação. Davi diz lá no Salmo 51, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Me dá de novo, Senhor. O pecado aí na vida do homem que não conhece a Deus. O pecado na vida do homem do mundo gera alegria. O prazer transborda do seu coração quando peca, mas nós, nós como crentes, quando pecamos, isso entristece o nosso coração, de tal maneira que nós oramos de maneira angustiante, pedindo, Deus, renova a minha alegria. E quantos crentes tristes, espiritualmente falando, quantos crentes tristes,
porque não tem mais a alegria da salvação no Senhor. Quanta gente boa dentro da igreja que já não sabe mais, já não conhece mais o que é a alegria do Senhor, porque se acomodou no pecado, já tomou a forma do pecado, já não sente mais tristeza ao pecar, já disse, olha, esse é meu estado comum. Perdemos a paz com Deus quando nós pecamos. Isaías 48, 22 diz isso. Nós perdemos a nossa paz. Jesus Cristo veio para restabelecer a nossa paz. Jesus Cristo veio para restabelecer a nossa comunhão com Deus. Jesus Cristo veio para nos dar, de fato, a paz que excede todo entendimento. Mas quando nós pecamos, a nossa paz se vai. Já não há mais paz para nós, já não há mais esperança, porque o pecado toma conta. Rompe-se, então, a nossa comunhão com Deus. Isaías 59, 2. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Aí Paulo pergunta, quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Os nossos pecados. Quando nós pecamos e nós não nos arrependemos, quando nós pecamos e tornamos esse pecado de fato um ato contínuo em nossa vida, nós perdemos a comunhão que temos com Deus. A palavra comunhão quer dizer ter algo em comum. O que nós temos em comum com o nosso Deus é a santidade, é o amor, é a justiça. O pecado nos rouba a nossa santidade, tira a nossa justiça e não nos permite amar de maneira intensa o nosso Deus. Por isso, nós perdemos então a alegria da salvação, nós perdemos a paz com Deus, perdemos a comunhão com Deus, e esse pecado gera medo, ansiedade, angústia e 1 milhão de outros sentimentos negativos. O pecado tem gerado no coração do crente um medo sem igual, medo de não ir para os céus, medo da volta de Jesus Cristo, medo do que pode nos acontecer no futuro, medo de sermos abandonados, medo da própria consequência do nosso pecado. Veja o que causa tudo isso. Por isso é que João diz, lá no capítulo 4 da sua carta, 1 João capítulo 4 diz o seguinte, ora, o perfeito amor, e quem é perfeito em amor é Deus. Lança fora o medo, porque o que teme não é perfeito em amor, porque o amor traz consigo a pena, quer dizer castigo. Medo. Não tem como ser diferente. O homem que vive pecando, ele tem medo de Deus. Lembram de Adão? Senhor, ouvi a tua voz, tivemos medo, nos escondi nos arbustos. Quando o crente vive em pecado, quando o crente não busca as coisas que são do alto, ele tem medo de Deus. Ele tem medo de ser fulminado por Deus, ele tem medo de morrer na presença de Deus, ele tem medo de fazer qualquer coisa, porque ele sabe que vai enfrentar a terrível ira de Deus. Está nos faltando, então, investir nas coisas que de fato são do alto, nas coisas que vêm de cima. O crente, quando está em pecado, ele tem medo da morte. E, Senhor, deixa eu morrer agora não, porque eu preciso arrumar a minha vida. Alguns que estão me ouvindo aqui talvez se identificaram com essa frase. Senhor Deus, me dá mais um tempo que eu preciso me arrumar, preciso arrumar minha vida, eu preciso pedir perdão, eu preciso oferecer o perdão, eu preciso reconciliar com meu irmão, com minha mãe, com meu tio. O crente, quando está vivendo em consonância com a vontade de Deus, ele não teme a morte. Ele não teme a morte. Salmo 32, versículo 1 ao 5. Ele não teme o que o homem pode fazer. Ele não teme o que o diabo pode fazer. Ele não teme o que os anjos podem fazer. Porque ele sabe que está centrado na vontade de Deus. Ele sabe que pode descansar na vontade de Deus. Ele sabe que a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. E ele sabe que a vontade dele nem sempre é perfeita do homem, nem sempre é perfeita, nem sempre é boa e nem sempre é agradável. E tudo isso gera em nós um sentimento de distanciamento de Deus. Um verdadeiro crente, ele não tem medo da morte, porque ele anseia pelas coisas que são de cima. Um verdadeiro crente, o seu maior desejo é a volta do seu Senhor. O verdadeiro crente anseia pela volta de Cristo, como os guardas, os vigilantes anseiam pela manhã, como a corça anseia por águas. Essa é a ideia. Então a gente começa a perceber que o pecado tem gerado em muita gente muito medo, muita angústia.
tem gerado afastamento de Deus, medo da morte e um sentimento de culpa sem igual. Isaías capítulo 6 diz: eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, quer dizer, eu falo palavrões, eu falo coisas que não são agradáveis e habito no meio de um povo que também fala muito palavrão, de lábios impuros. Aí Deus então tira uma brasa no altar e toca a sua boca com essa brasa, purificando. E muitas vezes nós nos sentimos assim na presença de Deus. O crente, quando está em pecado, o crente, quando não busca as coisas de cima, ele tem vergonha de orar ao seu Deus. Quando ele consegue contemplar Jesus Cristo na cruz, ele sente um sentimento de culpa muito grande, porque lá no livro de Hebreus diz assim: expondo Jesus ao vitupério, quer dizer, a vergonha da cruz novamente. São os escândalos. São os escândalos que vêm, aí a Bíblia diz assim: os escândalos são inevitáveis, mas ai é grito de dor. Ai é grito de dor, mas ai de quem vem, ou por quem vem os escândalos. Melhor seria pegar uma pedra de moer, mais ou menos 2 ou 3 toneladas, amarrar o pescoço e se lançar no mar. Ai é grito de dor. Então, como vencer o pecado? Como buscar as coisas de cima? Como de fato fazer a vontade de Deus? Primeira coisa é o arrependimento. 2 características daqueles que herdarão a salvação: são os que creem e os que se arrependeram dos seus pecados. A primeira mensagem do Evangelho, pregada tanto por João quanto por Jesus, foi justamente essa: arrependei-vos e credes. É a mensagem do arrependimento. É aquilo que o filho pródigo fez, dizendo: vou voltar atrás. Ele caiu em si, dizendo: voltarei então para a casa de meu pai. É voltar atrás e dizer: Deus, eu estou aqui, me perdoe, me arrependo de tudo aquilo que eu fiz. Você já se arrependeu dos seus pecados? E a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Por melhor que você seja, eu acredito que você seja uma boa pessoa, eu acredito que você quer acertar, ainda assim continua sendo pecador, a sua essência é pecadora. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, tratar a nossa alma, tratar o nosso ser. É o arrependimento que tem faltado hoje, é a mensagem do arrependimento que não tem sido pregada e não tem sido vivida dentro da própria igreja. Essa mudança de comportamento, essa mudança de atitude, é ser cada dia mais parecido com Jesus. Você está cada vez mais parecido com quem? Com quem? Eu acho interessante que, quando tem um grande ídolo no esporte, se o Brasil vence uma Copa do Mundo, por exemplo, e o artilheiro, que foi o caso na Copa de 94, como foi o caso de Ronaldo, de Romário em 94, outros depois, aí eu vejo muitos pais colocando o nome dos filhos Ronaldo, Romário. Eu vejo pessoas imitando o Messi, o jeito de andar, de caminhar, o corte de cabelo de determinadas atrizes, atores. Mas eu vejo pouca gente hoje imitando o jeito de vida de Jesus Cristo, nosso Senhor, que honrou e glorificou o Pai todo o tempo e todo instante, do nascimento à morte. Com quem que você está sendo, de fato, comparado, ou você quer se comparar com quem você, de fato, tem buscado parecer? Arrependimento é essa transformação, essa mudança de vida que me faz ser parecido com Jesus. Pode não ser fácil, realmente não é, mas nós precisamos viver semelhantemente a Jesus. Tem nos faltado o arrependimento, o choro, porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, produz vida. A tristeza, segundo Deus, produz vida. E muitas vezes, a nossa tristeza não diz respeito ao que nós fazemos, não diz respeito à nossa vida com Deus, diz respeito muitas vezes ao nosso pecado. Nós precisamos rever a nossa vida, confessando o nosso pecado ao Senhor. Lá no Salmo 51, versículos 2 a 4, Davi diz isso. Ele diz: pequei contra ti somente pequei. Nós precisamos voltar àquele momento de nos dobrarmos, nos ajoelharmos e de fato, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados.
dando nome a esses pecados. E pecado não é só roubar, matar e adulterar, não. Muitas vezes as mentiras, muitas vezes o maltrato na vida do outro, muitas vezes a nossa dificuldade em oferecer o perdão, muitas vezes a nossa dificuldade em aceitar o outro, muitas vezes nossa vida que constrange muito a Deus. Precisamos disso. Nós, então, buscamos as coisas do alto quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos os nossos pecados. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, encontra a cura, encontra o perdão, encontra aquilo que ele necessita de fato, encontra o Deus que você serve. E não só isso, nós precisamos nos arrepender, confessar o nosso pecado, mas também desejar uma vida santa e pura. Salmo 51, versículo 10, Davi diz assim: me dá um coração novo. Um coração novo. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurado aqueles que servem a Deus com espírito voluntário. Bem-aventurado o homem cujo nele não se encontra dolo. Bem-aventurado é aquele que pratica essa palavra. Bem-aventurado é o homem que vive a palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem que se coloca de fato com a vida diante de Deus e não tem do que se envergonhar. Aí Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: olha, apresenta-te a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se Deus agora olhasse cada área, cada centímetro da sua vida, você teria o que se envergonhar? Ou você então estaria tranquilo diante de Deus? Nós precisamos de fato buscar as coisas que são do alto, porque as coisas terrenas são passageiras. As coisas terrenas, na verdade, elas têm um valor, mas é um valor que não se compara àquilo que é eterno. Nós estamos trocando muitas vezes a nossa primogenitura diante de Deus por um punhado de lentilhas. Nós estamos trocando a nossa vida lá nos céus por um momento de prazer aqui na terra. Nós estamos abandonando, negligenciando o nosso Senhor por alguma coisa que o mundo nos oferece. Nós precisamos crer no poder purificador do sangue de Jesus. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz exatamente isso. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, de fato, tem esse poder. Nós não precisamos pecar, mas se pecarmos, nós temos um advogado fiel e justo, Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, eu quero que você pense comigo, dentro da sua escala de valores, qual lugar que Deus tem ocupado. Eu vejo muita gente dizendo Deus, eu vejo muita gente falando sobre Deus, eu vejo muita gente até recitando alguns textos bíblicos que falam sobre Deus. Mas existe cada vez um número menor de pessoas que têm honrado a Deus. Honrado a Deus com suas posses, honrado a Deus com seus talentos, honrado a Deus com seu corpo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo é o templo do Espírito Santo e Deus não vai habitar num templo sujo. Deus não vai habitar num templo manchado, imaculado pelo pecado. Por isso nós precisamos de uma atitude de arrependimento, nós precisamos confessar os nossos pecados, precisamos levar uma vida santa. Precisamos nos render a Jesus, porque só Ele é capaz de purificar-nos de todo pecado. Jesus já venceu o pecado por nós. Jesus já venceu o que precisava ser vencido. Nós só precisamos ir até Ele e fazer como Ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Jesus nessa noite está chamando você para buscar as coisas que são do alto. Jesus nessa noite está chamando você para que você possa entregar sua vida dizendo: Jesus, eu quero viver de maneira santa. Eu quero me arrepender dos meus pecados. E eu quero de fato te honrar com o meu corpo, com minhas posses, com meus dons e os meus talentos. Jesus está chamando você nessa noite para poder fazer um concerto com Ele, dizendo: olha, eu quero abrir mão de tudo aquilo que eu tenho, para que eu possa receber o que o Senhor tem. Eu quero deixar de quem eu sou, para ser conhecido por quem Tu és. Esse é o momento que você pode entregar sua vida a Jesus.
dizendo: eu quero buscar as coisas que são do alto. Convidar a igreja que ore nesse instante, enquanto eu faço o apelo. Existe alguém nessa noite que deseja